visto nos últimos, já alguns domingos, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Há um tempo atrás tivemos, para a glória de Deus, o privilégio de falarmos na primeira epístola. E falando na segunda carta aos Coríntios, irmãos, no último domingo, ou seja, domingo passado, eu gostaria que os irmãos voltassem no capítulo 6, no verso 11 e 13. Capítulo 6, versos 11 e 13. Apenas para nós recordarmos um pouco o que tratamos. Há 2 domingos atrás nós tratamos no capítulo 6, verso 11 ao 13. O Paulo ele falou assim à igreja, Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhe abrimos o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que vocês têm por nós. Numa justa compensação, falo como a filhos, abram o coração para nós. Se nós formos voltar lá atrás, irmãos, nós vamos ver que na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele responde ali aos irmãos algumas perguntas que foram levadas por uma comissão, até o apóstolo Paulo, Nós vemos que, na verdade, essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela não é a primeira, mas sim a segunda epístola que Paulo escreve à igreja de Corinto. Para nós, ela está como primeira aos Coríntios, mas, na verdade, essa epístola já é a segunda epístola que Paulo ele escreve à igreja de Corinto, E como que nós sabemos disso? Se você ler em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, o Paulo vai dizer assim, olha, já lhes disse por carta, ou seja, já mandei uma carta dizendo a vocês que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Ou seja, Paulo já havia mandado uma epístola anterior a essa 1 Coríntios, Ele já havia mandado uma outra epístola que se perdeu, nós não temos no cano essa epístola, onde ele já havia orientado a igreja de Corinto que não se associasse com pessoas imorais. Isso que está escrito aí, 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Ou seja, esse assunto é um assunto que o apóstolo Paulo já vem tratando de longa data com a igreja de Corinto, Ou seja, na verdade, essa primeira epístola de Corinto, para nós seria uma segunda, mas essa primeira que ele mandou se perdeu, então essa segunda ela é a primeira, tá? No capítulo 15, irmãos, capítulo 16 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte, no versículo 16, quanto a coleta para para o povo de Deus, façam como ordenei à igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, aí ele dá as instruções, e ele vai dizer aqui que no versículo 3, ele vai dizer, então quando eu chegar, entregarei a carta de recomendação aos homens que vocês aprovarem. Paulo fazia o que aqui, no capítulo 16? Ele fazia plano de ir na cidade de Corinto. Quando ele chegasse lá, ele recolheria uma oferta para a igreja, para a igreja de Jerusalém, que estava passando por dificuldades, e ele diz que quando ele fosse lá, ele ficaria um tempo com os irmãos, depois ele iria para a Macedônia, e na volta da Macedônia, ele retornaria e passaria de novo na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, e visitaria mais uma vez os irmãos, e passaria o inverno com esses irmãos. Mas o que acontece, irmãos? Quando Paulo chega lá nessa visita, essa visita ela é chamada de uma visita dolorosa, Porque quando Paulo chega na igreja, nessa viagem que ele vai, que está descrita aqui no capítulo 16, existe uma animosidade dentro da igreja. Aquele homem que estava vivendo uma relação incestuosa com a mulher do seu pai, ele se junta ali alguns falsos apóstolos em volta dele e meio que afrontam o apóstolo Paulo, Eles afrontam o apóstolo Paulo, sempre usando aquilo que Paulo não é apóstolo, que Paulo não andou com Jesus Cristo, que Paulo está querendo explorar a igreja, que Paulo é mercenário. Então essa visita é chamada de a visita dolorosa. Se os irmãos virem aí, na história, os irmãos vão ver isso. E Paulo sai dali da igreja, irmãos, bem abatido, bem chateado.
né? E ele sai dali e ele vai, né, então em direção da região da Macedônia. Então o que que acontece? Paulo, que tinha planejado de passar ali, ir para a Macedônia, voltar, e na volta da Macedônia passar o inverno com os irmãos, ele não faz isso, irmãos. Ele não volta, tá? Ele não volta, e o que que ele faz? Ele manda uma carta, e nós também não temos essa carta, que ela é chamada pelos teólogos de carta severa. É uma carta dura. O Paulo, sabe, o Paulo, como vamos dizer assim no linguajar do pessoal, ele desce o cajado mesmo na igreja, né? Essa carta é chamada de carta severa. O Paulo manda essa carta, né? Ele não volta da Macedônia por lá, ele não retorna para Corinto, mas ele mandou uma carta. E essa carta é uma carta bem pesada mesmo, né, irmãos? Corrigindo a igreja. E se você for ver no capítulo 2 da segunda epístola, essa carta parece que ela tem um efeito, né? Para a glória de Deus, essa carta tem um efeito. Por quê? Porque nós vamos ver o Paulo mandando, a igreja disciplinou aquele irmão incestuoso que estava tendo uma relação com a esposa do seu pai, ou seja, com a sua madrasta. A igreja disciplina ele, né? Aquele irmão, ele é disciplinado pela igreja. E nós vamos ver aqui na segunda epístola, irmãos, o Paulo fazendo o quê? Ele mandando que aquele irmão seja restaurado, né? Ele manda a igreja readmitir aquele irmão no seu corpo de membresia, né? E nós vimos, irmão, por que isso? Porque a disciplina, irmãos, a disciplina não é para matar ninguém. Quando o irmão é disciplinado porque está em pecado, né, está em desobediência a Deus, é um irmão impenitente, ele é disciplinado, ele é excluído pela igreja. Mas qual é a intenção dessa disciplina? É que esse irmão vai embora para o mundo? Não, irmãos, a intenção dessa disciplina, né, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né, para que o corpo sofra, mas que ele seja salvo no dia do grande dia do Senhor. É para quê? Para que essa pessoa venha se arrepender dos seus pecados. Essa é a principal, né, irmão? É para isso que a disciplina é aplicada, para que esse irmão venha a se arrepender e a ser restaurado e assim ser salvo no grande dia do Senhor. Então o Paulo não volta da Macedônia por lá, ele não volta, ele manda uma carta, né? Ele manda uma carta ali e ele fica então aguardando a resposta dessa carta. E hoje nós vamos ver, irmãos, então, que o Paulo ele vai pedir para os irmãos mais uma vez para que esses irmãos, né, abram o coração para ele, porque o que acontece quando a gente é disciplinado, né, irmãos? Quando a disciplina, quando o irmão é puxado a orelha, o irmão fica meio chateado com o pastor, né? Fica até bravo, muitas vezes até para de ir na igreja, né? Agora você imagina o apóstolo Paulo mandando uma carta que os teólogos vão chamar de carta severa, né? Para aquela igreja lá. Paulo viu que aqueles irmãos eles ficaram, né? A tendência era essa, que os irmãos ficarem realmente tristes ali, né? Alguns até magoados, mas nós vamos ver no decorrer dessa carta que na segunda epístola de Paulo que aquela carta ela cumpriu, né, o propósito pela qual ela foi enviada pelo apóstolo Paulo para aquela igreja, porque em momento nenhum a intenção do apóstolo Paulo era ferir irmãos nem nada disso, né? Jamais o apóstolo Paulo, nós conhecendo ele como nós conhecemos, porque parece que nós conhecemos o apóstolo Paulo, né, irmão? Eu leio tanto o apóstolo Paulo que eu falo, rapaz, parece que esse cara é meu conhecido, parece que já tomou café comigo na sala da minha casa, porque você conhece o comportamento de Paulo, né? Tem hora que ele diz que ele é duro, mas aí daqui a pouco ele fala, ó, se eu morrer eu vou para Cristo, mas eu prefiro ficar na carne, que é para ajudar vocês, para dar frutos aqui, para que vocês cresçam, né, irmão? Então uma pessoa que é dura, porque ser duro, irmão, não quer dizer que nós não amamos, né? Muitas vezes o pastor é duro e parece que a pessoa fala, não ama ninguém, não, irmãos. Deus, ele repreende e açoita aqueles que ele ama, né? E nós, Hebreus vai dizer, ó, o irmão Eduardo está expondo, ele vai chegar lá, Hebreus diz que nós tivemos os nossos pais terrenos para nos disciplinar, né? Então, se nossos pais terrenos, né, que são homens, né, que a natureza de Adão nos disciplinam para o nosso bem, imagina o nosso Pai Celestial, né? Nosso Pai Celestial sempre vai nos disciplinar porque Ele nos ama, irmão. Ele sempre vai nos corrigir porque Ele nos ama. Quando nós lemos uma palavra aqui que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus falando, quando vem uma cacetada daqui da parte de Deus, irmão, não é para matar a gente, não. É porque Ele nos ama. É que Ele nos quer, né, como diz o pessoal, quer nos colocar no prumo, né? Quer nos colocar no caminho reto. Amém? Então,
No versículo 11 ao 13, nós vimos que o Paulo ele pede o que, irmãos? Para que os coríntios abram o coração para ele, né? Aí do versículo 14, ainda no capítulo 6, tá, irmãos? Até o 18, o que o Paulo vai falar? O Paulo vai falar para os coríntios, não se associe com os infiéis. Você viu que ele já falou isso lá na primeira carta, irmãos? Sobre a associação do crente com pessoas imorais, com pessoas infiéis, com falsos apóstolos. Você vê que ele sempre vem corrigindo para que não haja, né, essa associação, né? Não haja essa associação do crente com o descrente, do moral com o imoral. Ele está sempre nos chamando, irmão, para fora disso. Não existe, né, comunhão entre o fiel e o infiel. Ah, pastor, mas a pessoa é uma pessoa tão bacana. Experimenta então, irmão. Experimenta. Se você quer experimentar, você experimenta. Mas a palavra de Deus já te adverte. Né? A palavra de Deus já nos adverte, irmãos. Andar com pessoas imorais. Né? Daqui a pouco o teu linguajar vai estar igualzinho deles. O teu comportamento vai estar igualzinho deles. Aí você fala, não, mas eu vou fazer isso aí sobre ele. Não vai, irmão. Não vai, porque se você se admite andar com certo tipo de pessoa, você já está recuando em alguma coisa na tua fé. Tá bom? Então você vê que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, da primeira epístola, que no caso é a segunda, ele já adverte com relação a isso, a andar com pessoas imorais. Tá? Aí ele, no versículo 14, ele diz, não se põe em julgo desigual com os infiéis, pois que comunhão entre a justiça e a justiça, ou que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Já percebeu que luz e trevas nunca estão juntos? Elas nunca estão juntas, elas não conseguem caminhar juntas. Luz e treva é como a noite e o dia. O dia chega, a noite vai embora. Né? O ambiente está escuro, você chega com a luz, a escuridão vai embora. A luz, ela clareia as trevas. Então nunca anda junto, irmãos. Nunca estão andando juntas luz e trevas. E agora, a partir do capítulo 7, do verso 2, irmãos, ele volta de novo a falar com os coríntios sobre recebê-los em seu coração, e é isso que nós vamos estar vendo nessa manhã. Amém? Capítulo 7, verso 2 a seguir. Amém? Ele vai dizer assim, concedam-nos lugar no coração de vocês, a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Versículo 3. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para junto morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram, e nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria tornou-se ainda maior. Amém? Como eu já falei, ele retorna aqui no capítulo 7, depois de ter falado sobre... Ele começa esse assunto no versículo 11, e vai até o 13, e no 14, então, ele começa a falar sobre o jugo desigual, né? A não se pôr em jugo desigual com os infiéis. No versículo 2 do capítulo 7, irmãos, ele volta de novo ao assunto do versículo 11 ao 13 do capítulo 6, e ele diz, concedam-nos lugar no coração de vocês. Aí ele vai falar três coisas, irmãos, bem especiais. Ele vai dizer o seguinte, olha, a ninguém causamos mal. Isso ele está se referindo a quando ele esteve em Corinto e a carta que ele manda, né? Que é a carta severa. Ele passa lá, é mal recebido por alguns, né? Algumas pessoas o afrontam ali no meio da igreja, e ele demonstra tristeza por isso no capítulo de número 5, irmãos, por quê? Ele foi afrontado e parte da igreja não defendeu o seu apóstolo, não defendeu o seu pastor, o fundador da igreja.
E ele demonstra então tristeza por isso, né? Aqui ele vai dizer, concedam no lugar em nosso coração, e ele vai mostrar três pontos, né, que ele vai escolher para falar. Ele vai dizer primeiramente, olha, a ninguém prejudicamos. Nunca prejudicamos a ninguém, não causamos nenhum prejuízo a vocês, né? Sempre lutamos por vocês e nunca prejudicamos nenhum de vocês. Nunca prejudiquei a igreja. Segundo lugar, ao ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Ou seja, não causamos mal, não desencaminhamos ninguém e a ninguém exploramos, né? Ele se defende dessa questão também da exploração, irmãos, porque era uma das acusações a qual ele sofria, de ser um mercenário. Mercenário é aquele que se aproveita, né? Ele fala, olha, a ninguém causamos mal, não desencaminhamos a ninguém, né? Não desencaminhamos a ninguém, não pregamos falso evangelho para ninguém, não tiramos ninguém do caminho do certo, não tiramos ninguém do caminho certo, sempre os conduzimos no caminho certo, né? E nunca os levamos para o caminho errado e nunca nos aproveitamos de ninguém. É uma coisa que nós vemos muito frequentemente, são líderes que se aproveitam, né, do rebanho, se aproveitam de pessoas de dentro da igreja que tem um pouco mais de posse, né? Quem nunca viu isso, né? Eu já vi, né? Líderes que se aproveitam muitas vezes da bondade de alguns irmãos, né? Daqueles irmãos que gostam de servir, tem líderes que se aproveitam desses irmãos, tem líderes que se aproveitam de irmãos que têm um pouco mais de posse dentro da igreja, né? São irmãos que têm uma vida melhor financeiramente, tem líderes que se aproximam desses irmãos para tirarem proveito. O apóstolo Paulo fala então, olha, nós nunca causamos mal a alguém, nunca desencaminhamos ninguém, sempre pregamos a verdade do Evangelho, sempre pregamos a verdade, o caminho certo, o caminho de Cristo, e também nunca nos aproveitamos de ninguém. Então, nos recebam no coração de vocês. Abram o coração de vocês para nós. Nós não somos mercenários, né? Nós somos os pastores de vocês. Então, o que nós podemos tirar como aplicação desse versículo para nós, irmãos? Nosso dever é zelar pela igreja. Nosso dever é zelar um pelos outros. Nosso dever, irmãos, é nunca causarmos mal uns aos outros. E o nosso dever, como cristãos, é nunca nos aproveitarmos da igreja do Senhor, das ovelhas do Senhor, porque as ovelhas não são nossas. O apóstolo Paulo, para nós, ele é exemplo nessa fala dele. Nós nunca devemos causar o mal, não devemos desencaminhar e nunca devemos nos aproveitar, nunca devemos tirar proveito um dos outros. Amém? No versículo de número 3, ele vai dizer, não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para junto vivermos ou morrermos. Quando o apóstolo Paulo ele chama a atenção dos irmãos, pedindo que ele abra o coração, irmãos, ele não está condenando os irmãos. Ele não está condenando a igreja. Porque ele diz aqui, olha, não digo isso para condená-lo. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Ele ama aquela igreja, irmão. Ele ama aqueles irmãos. Ele ama aqueles irmãos que, tanto que é uma igreja, não tem nenhuma igreja a qual Paulo tenha escrito mais cartas do que a igreja de Corinto. Tá? Foi a igreja a qual ele escreveu mais cartas, foi para a igreja de Corinto. Uma igreja extremamente problemática, uma igreja onde havia divisões, havia fornicação dentro da igreja, havia pessoas participando de festas no templo pagão, e o Paulo, de maneira nenhuma, em momento algum, ele deixa de amar essa igreja. O que ele quer fazer com essa igreja? Ele quer corrigir essa igreja. Ele quer instruir essa igreja para que esses irmãos, sendo instruídos, abandonem essas práticas que não são práticas de um verdadeiro cristão e comecem a viver uma verdadeira vida cristã. Porque quando ele escreve na primeira epístola que está tendo divisão dentro da igreja, irmãos, em momento nenhum ele diz que esses irmãos não são igreja. Mas ele diz que esses irmãos são uma igreja que ainda não tem uma verdadeira maturidade. Tá? É assim que ele vai tratar essa igreja. Quando ele sabe que tem irmão comendo no templo pagão, ele vai, primeiramente,
falar com esses irmãos, e no capítulo 10 ele corrige esses irmãos, mostrando que aquele que participa de comidas pagãs, de comidas oferecidas a ídolos, está participando da mesa dos demônios. É assim que ele instrui essa igreja. E agora ele diz aos irmãos: não digo isso para condená-lo, já lhes disse que vocês estão em nossos corações para junto morrermos ou vivermos. O apóstolo Paulo não os condena, mas eles mereciam, né, irmão? Né? Eles mereciam. Mas o apóstolo Paulo não age dessa maneira. Por quê, irmãos? Porque a atitude do apóstolo Paulo é uma atitude baseada no amor. Porque se ele fosse realmente tratar os coríntios como eles mereciam, talvez ele não fosse tão amoroso como ele está sendo nessa carta. Talvez ele não fosse tão amoroso. Porque quando o apóstolo Paulo sai da igreja de Corinto, irmãos, ele sai extremamente triste, extremamente abalado com tudo que aconteceu ali. Eles não condenam, embora eles merecessem, eles não condenam, pois estavam sendo ingratos, segundo levantando falsas acusações contra um homem inocente, mas Paulo age de forma tão elevada que ele simplesmente se defende. Ou seja, o Paulo podia acusar, mas em vez de acusar, ele se defende. Né? Eles mereciam, irmão, porque eles estão sustentando acusações contra o apóstolo Paulo que não são coisas verdadeiras. A igreja de Corinto sabia que Paulo havia recebido o evangelho da mão de Jesus Cristo. A igreja de Corinto sabia que Paulo, ele não havia andado com Cristo, mas que ele havia recebido o evangelho da mão do próprio Jesus Cristo. Né? Mas por que esses falsos apóstolos estavam levantando essas acusações contra o apóstolo Paulo? Porque o Paulo, irmãos, ele pregava a salvação por Cristo Jesus. Ele pregava a salvação mediante a fé, e não pelas obras da lei. E eram essas acusações que os falsos apóstolos tinham contra Paulo. Porque Paulo pregava a salvação mediante a fé, e ele tirava as obras da lei. E o que os falsos apóstolos queriam? Que ele pregasse o evangelho, mas que ele também pregasse as obras da lei. Mas o que o apóstolo Paulo fazia? Não. A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. E por isso as acusações contra ele. E a igreja, ouvindo isso de falsos apóstolos, ainda recebe isso. Né? Então o Paulo podia ter acusações contra aquela igreja, mas ele, ao invés de acusar, ele simplesmente se defende. E diz para aqueles irmãos: abram o coração para mim. No versículo 4, o Paulo ele sabe os caminhos, né, irmãos? Ele sabe os caminhos de lidar com a igreja. Ele vai dizer no versículo 4, olha: tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda nas tribulações. Mesmo a igreja agindo daquela forma, o que ele escreve para a igreja? Tenho muita confiança em vocês, e de vocês eu tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em tribulações. Essa questão de transbordar de alegria no meio das tribulações, só Deus pode colocar isso em nossos corações, né, irmão? Você transbordar de alegria em meio às tribulações, só Cristo pode gerar isso em nossos corações. O apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos para estar abalado, para estar cabisbaixo, mas ele diz ainda para aquela igreja que ele tem grande confiança naquela igreja. Sabe por que ele tinha tanta confiança naquela igreja, irmão? Porque ele havia ensinado. Tá? Ele havia ensinado. Quando você ensina uma igreja, irmãos, a confiança que você tem como pastor é que aquela igreja, ela vai assimilar tudo que você ensinou. Porque se você ensinou no Espírito de Deus, aquela igreja vai aprender. Mesmo que tenha ali falsos apóstolos tentando manipular a fé da igreja. Se você ensinou no Espírito de Deus,
se você ensinou aquilo que a palavra de Deus ensina, que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa, né? Mais poderosa do que uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela é poderosa. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó, que tenho grande confiança em vocês e tenho muito orgulho de vocês. Por que o Paulo confiava tanto em mim? Porque ele sabia o que ele tinha ensinado para a igreja. Havia pessoas querendo deturpar o ensino de dentro da igreja, querendo, né, tirar a igreja do verdadeiro evangelho. Mas o Paulo tinha confiança naquilo que ele havia ensinado. E ele diz, olha, eu tenho muito orgulho de vocês e me sinto bastante encorajado. Minha alegria transborda em tribulações. Uma coisa que nós temos que entender, irmãos. As acusações que o apóstolo Paulo recebia eram acusações infundadas, eram acusações mentirosas. E Deus, fazendo uma aplicação, Ele sabe quando nós estamos sendo injustiçados. As acusações que o apóstolo Paulo sofria eram acusações levianas, de pessoas que queriam simplesmente bagunçar a igreja, de pessoas que simplesmente queriam deturpar a verdade do Evangelho. Mas em meio às suas tribulações, ele diz, o meu coração ele transborda de alegria em meio às tribulações. Porque essas tribulações, elas são passageiras. Por quê? Porque eu tenho grande confiança em vocês e de vocês eu tenho muito orgulho. No versículo 5 ele vai dizer, por que ele está alegre em meio às tribulações? Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Quando ele chega na Macedônia, irmãos, o Paulo, ele vai dizer que ele não teve nenhum descanso. Eram conflitos externos, exteriores, ou seja, talvez perseguições por causa da pregação do Evangelho, e temores internos. Por quê? Porque o Tito ainda não havia chegado com a resposta da carta. Lembra da carta severa que ele havia mandado? Ele chega na Macedônia, e ele chega ali e ele não encontra Tito. Então ele diz, olha, pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Quando chegamos na Macedônia fomos atribulados de todas as formas. Temores, conflitos externos, ou seja, perseguição ali na região da Macedônia por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho, e também conflitos internos. Paulo estava angustiado, irmãos, porque ainda não havia recebido resposta quando ele chegou na Macedônia. Então, conflitos internos e temores internos. Ou seja, de todas as formas fomos atribulados. Aí ele vai dizer no versículo de número 6, Deus, porém, que consola os abatidos, ou seja, ele se sentia abatido, consolou-nos com a chegada de Tito. Paulo está angustiado. Como ele diz, quando ele chega na Macedônia, ele está ali angustiado. De todas as formas fomos atribulados, conflitos externos, temores internos. Mas ele dizia, olha, Deus, porém, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Quando Tito chega ali na Macedônia, né, Paulo, então ele pode descansar ali, né? Ele pode se acalmar com as notícias que Tito vai trazer para ele. Porque, olha bem, irmãos, ele manda aquela carta, enquanto não chega a resposta de como a igreja recebeu aquela carta, Paulo fica aflito no seu coração. Porque qual era a expectativa dele? Como que aqueles irmãos, como que a igreja de Corinto recebia aquela carta chamada carta severa, uma carta pesada, né? E ali, né, que repreende a igreja, né, que traz uma repreensão pesada da parte do apóstolo para a igreja. Como que a igreja recebeu aquilo? Então Paulo, ele está na Macedônia, mas ele não está em paz. Ele está angustiado em seu coração, né? Ele está angustiado por dentro porque ele precisa saber qual o efeito que aquela carta ela causou no meio da igreja, né?
Aí no versículo 6 é quando ele diz que Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ou seja, não apenas a chegada de Tito consola o coração do apóstolo Paulo, mas as notícias que Tito traz da igreja de Corinto, né, traz ainda mais consolação, traz ainda mais calma, mais paz para o coração do nosso irmão. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Vamos ver a notícia que o Tito traz para Paulo. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim. Aquela igreja, ela está com saudade do apóstolo Paulo, eles receberam bem aquela carta, eles estão com saudade do apóstolo Paulo, eles estão tristes por causa daquilo tudo que aconteceu, e eles estão também e da preocupação de vocês por mim. De modo, então, que a minha alegria, ela se torna ainda maior. Quando Paulo recebe a notícia de como aqueles irmãos receberam a carta, de que aqueles irmãos estão com saudade dele, né, da preocupação, da tristeza, porque aqueles irmãos, quando eles, né, realmente viram o que aconteceu, eles se entristecem por causa de tudo aquilo que aconteceu quando Paulo esteve presente ali junto com eles. Né? Eles se entristeceram, eles ficaram preocupados com o apóstolo Paulo. Poxa, como será que ele está depois de tudo que aconteceu aqui? Mas o apóstolo Paulo, quando ele recebe Tito, ele recebe as notícias do que aquela igreja se arrependeu, que aquela igreja está com saudade dele, que aquela igreja ama ele, então o apóstolo Paulo ele fica aliviado em seu coração, né? Com as notícias que Tito trouxe. Não apenas Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Né? O Paulo que estava aflito agora já não está mais com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, não foi só o fato de Tito ter chegado, não, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria tornou-se ainda maior. Amém? Paulo, então, agora ele já está aliviado, né, irmão? Porque quando ele chega ali na região da Macedônia, ele nem verdadeiramente sai fazendo a pregação do Evangelho, porque ele está aflito ainda em seu coração, né, por causa de tudo que aconteceu em Corinto, na cidade de Corinto. Aí ele vai dizer no versículo 8, mesmo que a minha carta, a carta severa, lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, no começo eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por um pouco de tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Amém? Capítulo 8, versículo 8. Mesmo que a minha carta lhe tenha causado tristeza, não me arrependo. Não me arrependo nem um pouco de ter mandado a vocês, de ter escrito para vocês as palavras que escrevi. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por um pouco de tempo. Ele diz, olha, a minha carta, mesmo que a minha carta tenha me causado tristeza, eu não me arrependi, não me arrependo. Aí ele vai dizer, olha, é verdade, no começo eu fiquei arrependido,
No começo eu fiquei arrependido, por quê? Porque eu entristeci vocês. As palavras que eu escrevi causou tristeza em vocês. Então, por um pouco de tempo, eu me arrependi. Agora, porém, eu me alegro. Agora, porém, eu me alegro com aquilo que eu escrevi para vocês. Não porque vocês foram entristecidos. Não é porque eu deixei vocês tristes que eu me alegro. Mas porque a tristeza o levou ao arrependimento. Você está vendo, irmãos? No momento eles ficaram o quê? Tristes. Mas o que a tristeza produziu neles? Arrependimento. Muitas vezes a gente deixa de falar, irmãos. Não vou falar não, o irmão vai ficar triste. O irmão vai pensar em sair da igreja. Mas a palavra dura, irmãos, muitas vezes, é para que você se arrependa. Para que você corrija seu caminho. Não é porque o pastor não te ama. Não é porque o pastor quer que você saia da igreja, não, irmãos. É porque não adianta, irmão, você está aqui dentro da igreja, nós ficarmos olhando o que você faz, não te repreender para você não ir embora, e você está caminhando para o inferno do mesmo jeito. Eu olho para você, sou teu pastor, pastor Alexandre é teu pastor, aí nós olhamos, você está todo errado. Todo errado. Mas aí por amizade, por afinidade, ou para não te entristecer, nós não falamos nada. Sabe o que está acontecendo contigo, irmão? Está caminhando para o inferno. Nós estamos sendo bons pastores assim? Você gosta de pastor assim, que não repreende? Você gosta de pastor que não te enche a paciência, porque a vida é tua e tu cuida dela? Não, você tem que ser repreendido. Você tem que ser exortado. Porque a exortação ela traz arrependimento ao coração. Quando a pessoa é convertida, né? Quando ela não é, ela vai ser repreendida 10, 20 vezes e vai continuar fazendo a mesma coisa que faz. Porque ela acha que ela é dona da vida dela, né? Ela acha que ela é dona da vida dela, ela acha que é aquela pessoa em si mesmada, né? O pastor dela não é Gutenberg, Alexandre Augusto, Nicodemo, Joana Madureira. Então ela não aceita a repreensão daqueles que são a liderança da igreja local. Os coríntios, irmãos, quando eles receberam aquela carta, eles ficaram tristes. Mas depois eles pararam e refletiram. O Paulo, ele nos ama. O Paulo, ele é nosso pastor. O Paulo, ele é o fundador dessa igreja. O que ele está falando é porque ele nos ama, porque ele quer o melhor para nós. Aí o apóstolo Paulo, em um certo momento, ele diz, olha, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. No momento eu fiquei arrependido sim, porque a princípio eu fiquei arrependido, porque eu vi que vocês ficaram tristes. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos. Não estou alegre porque eu deixei vocês tristes. Eu me alegro porque a tristeza levou vocês ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Olha que tremendo isso. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como eu desejava. É isso que ele diz? Como Deus desejava. De forma alguma, vocês foram prejudicados por nossa causa. A repreensão não prejudicou ninguém. Pelo contrário, a repreensão ela produziu frutos de arrependimento. E para a gente encerrar, eu queria que você fosse em Hebreus 12, 11. Hebreus capítulo 12, verso de número 11. Como diria aquele
bom pastor, ela não ficará apenas nas minhas palavras. Hebreus, capítulo 12, verso 11, vamos ver o que diz aí. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por elas foram exercitados. Amém? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. Não é verdade, irmão? Ninguém, quando é repreendido, fica feliz. Ah, fui repreendido, glória a Deus, né? Tomei uma bronca, né? Pastor me puxou a orelha, né? Pastor fez uma visita aqui na minha casa, tomou um café e desceu o cajado, né? Ninguém fica feliz com isso, não é verdade, irmãos? Ninguém fica feliz com isso. Mas isso é no momento. Mais tarde, porém, ela produz o quê? Fruto. No momento, é duro, né, irmãos? Também já fui repreendido, irmãos. E é duro, né? Quando você é repreendido assim. Né? Mas aí depois você para, você reflete na repreensão que você recebeu. E essa repreensão, ela produz o quê? Fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. Nenhuma repreensão, irmãos, no momento ela traz alegria. Aqueles irmãos, você vê que o apóstolo Paulo diz que eles ficaram como? Entristecidos. Mas aí depois ele vê que aquela repreensão, ela produz frutos. Aqueles irmãos se arrependem, né? E eles mandam dizer para Tito, fala para ele que nós estamos com saudade dele, nós amamos ele. Ele é nosso pastor, nós sabemos, nós entendemos que o que ele faz por amor. Amém, irmãos? Que nós possamos abrir sempre nossos corações, irmãos. Mesmo no momento em que a repreensão ela seja dolorosa em nossas vidas. Porque Deus, irmãos, Ele sempre vai nos repreender. Você vê como é que o apóstolo Paulo ele termina dizendo aqui, agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Ele diz, não é como eu desejava. Vocês ficaram tristes como Deus desejava. Por que Deus desejava que aqueles irmãos fossem repreendidos e se entristecessem? Para que eles se arrependessem. O que Deus quer de nós, irmãos, é sempre o arrependimento. O que Deus quer de nós é sempre que nós olhemos que estamos indo para o caminho errado e retornemos para o caminho certo. Sempre isso que Deus quer de nós, quando nós estamos errando. Ele sabe que nós estamos indo para o caminho errado. E Ele quer que nós voltemos para o caminho certo. Então eles foram entristecidos, como o apóstolo Paulo diz, como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A nossa repreensão não trouxe prejuízo. Nossa repreensão, ela trouxe arrependimento, glórias para Deus, porque vocês viram onde estavam errando, né? E saíram do caminho dele. Amém? Louvado seja Deus. Vamos, nessa manhã, nos colocarmos de pé para louvarmos ao Senhor e orarmos ao Senhor logo em seguida, em nome de Jesus.